Paulo só joga em São Paulo. O São Paulo não vai a São Caetano. O São Paulo não vai a Bragança. O São Paulo não vai a Vila. O São Paulo não iria a Presidente Prudente, Nova York e Londres. Só joga no Pacaembu e no Morumbi. É que o São Paulo tem um estádio e evidentemente ele se regozija disso, viu? O Leleco agora falar, não, nós temos que pagar, porque eu tenho que abrir o estádio e tal. Tá tudo certo. Não é Leleco, é Leco só, né? E vocês falam que o Corinthians não tem estádio. Se vocês quiserem, eu posso contar que a história do Morumbi, que a maior Leleco é o maior gaúcho facilidade do mundo, eu conto a história, né? Então conta, doutor. Põe pan aí, Mineirinho. Bota pan na sexta-feira. Hoje é dia de cerveja Brahma. Vamos lá no Frei Caneca. Fala, doutor. Que ano foi fundado o São Paulo? 1935. Na verdade, foi fundado em 1930. Não, em 30 era o São Paulo Atlético. Não. Fundou em 30, faliu em 35, o título que tem de 31 disputava com o nome de Tietê São Paulo, porque o Tietê pegou o São Paulo... O que vale é 35 pra cá. Tá, em 35. E aí, quando veio a guerra, o que o São Paulo quis fazer? Tomar o Parque Antártica do Palmeiras. Por quê? Porque o Brasil entrou na guerra, né, contra o eixo, contra a Alemanha, contra a Alemanha, contra a Itália e contra o Japão, não é isso? O Brasil entrou na guerra, né, então... Os pracinhas aí. Aí o São Paulo quis tomar o Parque Antártica, né? Porque tudo que era descendente ou que tinha negócio de italiano, de alemão, japonês... E pegou Pinheiros também ali, que era Germânia. Podia tomar, não. Quis tomar o Parque Antártica e... Palestra Itália. Porque era palestra. E na verdade palestra nem palavra italiana, é uma palavra grega. Mas aí os caras o Palmeiras, rapidamente, daí a rivalidade... Palestra mudou para o Palmeiras. Aí o que eles fizeram? Foram pegar o campo dos alemães, né? O Deutsch, que tem aqui no Canindé. Tomaram o campo, ganharam o campo. Então é nosso. Nossa, é nosso. Mãe do céu. Todo mundo sabe dessa história. Aí o Ademar de Barros, governador, pegou toda uma área do Morumbi, deu o nome da mulher dele, Jardim Leonor, que é chamado Leonor mesmo. Ou eu não sei nada disso. Né? Aí pegou o Laudo Natel, virou governador biônico, pegou todo aquele terreno, e aí pegou o campo que eles tinham afanado lá no Canindé e fizeram o governador comprar. Ganhou, né, na mão grande e depois ainda vendeu. E com esse dinheiro construíram o campo lá do Morumbi. Ou eu estou errado, a história está mentindo. Mas eles fizeram bem. Aqui não pode chegar para vocês, não tem estádio. Portanto, meu... Não, tem limites. A ponto de uma decisão Corinthians e Palmeiras que ia ser no Morumbi, o São Paulo esburacou o estádio para não ter o jogo. Você lembra dessa história? Lembro. O São Paulo não, uma gestão. Bom. Não, uma gestão não. Sempre foi. Uma gestão não. Então você vai falar, o São Paulo não é campeão do mundo. Foi na gestão anterior. Se é que foi. Se é que foi, não. Sim. Mas Quem que era o presidente? Quem que era o presidente do São Paulo? Esse aí era. Mas é uma gestão. Pois é, de presidente do São Paulo. Então, agora acontece o seguinte, é que você falou, eu concordei com tudo, por isso que eu falei 99%, porque você, uma hora você falou assim, quando o time está em uma fase como o Corinthians, que andou dando 3 mil pessoas, então vou dizer para você que não é verdade. O Corinthians deu 3.500 pessoas no último jogo do campeonato, no Morumbi, no Pacaembu, com a chuva. Com a chuva danada. A chuva contra o Barueri para decidir o 10º lugar do Campeonato Paulista. É verdade. A história do Mas o exemplo para colocar logisticamente é esse. Não seja a história do Corinthians. Na história do Morumbi, o São Paulo é o 8º público da história do Morumbi. O primeiro público foi um evento religioso, você sabe disso. O segundo foi o Corinthians de Ponte Preta, depois foi o Corinthians de Ponte Preta, depois teve uma decisão Santos e Palmeiras, e o São Paulo é o 8º. Então, essa coisa tem que ser resolvida. São Paulo só vai na boa. É a época que o Morumbi era o recreio dos corintianos que falava. Agora, só enchia o Morumbi com o Corinthians. Faz tempo. Tanto que o São Paulo é o 8º. Era o recreio dos corintianos. Agora, faz tempo. Evidentemente, aquilo que eu falei da história do São Paulo, meu computador lotou de crítica de São Paulo. Eu não estou inventando nada, eu estou contando a história. E rapidamente eu quero dizer que o São Paulo foi fundado em 1930, em 35 Paulo Machado de Carvalho decretou a falência do São Paulo por dívida, o São Paulo então se associou ao Tietê, e o time que passou a disputar o campeonato da Liga Paulista antigamente chamava-se Tietê São Paulo, o título então deve ser creditado ao Tietê e não ao São Paulo, e o São Paulo ainda nessa jogada ele era dono do Floresta, que acabou entregando como comprovação de dívida, confissão de dívida ao São Paulo. Aí veio a guerra, estou resumindo uma história, não é coisa inventada. Veio a guerra e todo mundo sabe que o Brasil ficou fora do eixo na Segunda Grande Guerra e tudo aquilo que era de alemão,
de japonês ou de italiano, podia ser tomado. E o São Paulo queria pegar tudo. O São Paulo quis pegar o Parque Antártica, é por isso que o Palestra, apesar de ser um nome grego e não um nome italiano, o Palestra mudou rapidamente para Palmeiras, porque o São Paulo não estão lá, e aí ficou um campo no Canindé, que não é o Canindé da Portuguesa, que era dos alemães, e o São Paulo, então, por força de guerra, acabou tomando. Né? São Paulo ficou dono de um terreno que ele simplesmente pegou. Bionicamente, como biônico era o governador do estado do Laudo Natel quando o São Paulo começou a construir Morumbi. Mas isso é detalhe político. Mas logo depois o São Paulo faliu. E houve um jogo no Parque Antártica chamado o Jogo das Barricadas, em que jogaram Corinthians e Palmeiras, e o Porfírio da Paz, que era o presidente do São Paulo, encheu o campo de barricada e a torcida do Corinthians e do Palmeiras iam lá depositar moeda. E ele, com a bandeira do São Paulo, andou passando pela arquibancada para os torcedores depositar. É história, eu acho que já passou muito. Bom, doutor, Mas eu vou voltar direito à resposta, Marco, e depois do intervalo, depois que o senhor chamou o São Paulo de grileiro. Até já.